tema da nossa mensagem hoje é: eu preciso de ajuda. Você já passou por momentos assim de urgência, de necessidade, de carência e não ter ninguém próximo para te socorrer? No texto que nós vamos meditar hoje, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, nós vamos tirar ensinos preciosíssimos para aqueles que estão necessitados de socorro, de ajuda. Muitas pessoas nos nossos dias estão interiormente atormentadas, desesperadas, muitas vezes até trazendo um semblante de paz, de alegria, de tranquilidade, mas com um vulcão explodindo no coração. As pessoas, nós aprendemos a trazer um sorriso. Tudo bem? Tudo bem. E você, tudo bem? E muitas vezes não estamos bem. Muitas vezes estamos enfrentando lutas que não sabemos como, o que fazer, não sabemos se acabará. Vivemos debaixo de tortura, de tormentas, porque estamos em uma batalha. E quanto mais o tempo se afunila, quanto mais estamos chegando prestes à vinda gloriosa de Jesus, mais intensidade de batalha viveremos, enfrentaremos. E nós, se guardarmos nosso coração, chega uma hora que vamos explodir. Como uma bomba que o pavio é curto e foi aceso, vai chegar uma hora que precisa ser jogado para fora. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele está pronto para nos socorrer sempre. Muitas vezes guardamos as coisas para nós, as experiências da vida muitas vezes nos frustraram, pessoas nos frustraram e ficamos cada vez mais e mais ali com o coração fechado, quase que explodindo, o desespero. Muitas vezes a gente sozinho chega a pensar: eu não vou aguentar, está pesado demais para mim. Vamos ver esse texto, Hebreus 4, 3 versículos. O que esse texto nos ensina? A primeira coisa, ele ensina o que nós temos. Olha o verso 14. Tendo, pois, a Jesus. Nós temos a Jesus. Esse Jesus que se mostra aqui como um grande sumo sacerdote. Qual que é o trabalho do sumo sacerdote? É aquele ungido por Deus que intercede pelo povo, é aquele que fica entre Deus e o povo. E aqui o texto deixa claro que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou no céu. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. E Jesus, Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Muitas vezes, no meio da batalha, da luta, do problema, a solidão é uma das coisas que mais pesam. Ninguém me compreende. Eu já falei várias vezes, mas as pessoas nem ligam. Aquele que está próximo, aquela que está próximo a mim não consegue me entender. Fala: isso vai passar, isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, mas não resolvem nada. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está aqui, Ele está ao nosso lado. Ouvimos o testemunho do Sidney, mais de uma semana infartado. Eu só posso entender que 2 anjos da guarda, tem que ser anjo grande, não é?
Porque o Sidney Grande estava ali sustentando, porque Jesus estava lá no céu intercedendo por ele. Talvez o inferno, talvez o diabo já houvesse decretado: é o fim, acabou, é a morte, vai explodir o coração, não tem o que fazer, os médicos estão cegos, eles não acham o problema, mas Jesus, à destra do Pai, estava intercedendo, falando doces palavras: Senhor, deixa eu significar mais um pouco ali, que vai ser da Maria. Nós temos o sumo sacerdote, mas não só o sumo sacerdote. Aqui diz, olha que bênção, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Não é qualquer um. Lá no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, com o sangue da ovelha, do cordeiro, um cordeiro sem ruga, um cordeiro limpo, puro, sem nenhum defeito, aquele sangue, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez só o sumo sacerdote, para aplacar a ira de Deus. Agora Cristo Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele subiu até os céus e ele apresentou para Deus o Pai, lá no Santíssimo Templo, o templo que vai existir por toda a eternidade, e apresentou o sangue de um cordeiro, mas não de qualquer cordeiro, ele apresentou o próprio sangue, e a ira de Deus foi aplacada. Então o que o texto nos ensina? Ensina que temos o sumo sacerdote grande. Ensina também que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele é compassivo. Olha aqui no verso de número 5, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O sumo sacerdote Jesus, ele se compadece comigo, com você, ele sabe da minha fraqueza. A gente vive tentando esconder as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa pequenez, mas Jesus conhece-nos por inteiro. Ele olha para mim, ele olha para você, ele fala: não precisa se esforçar para ser aquilo que você não é. E ele não me descarta porque eu sou fraco, muito pelo contrário. Ele veio para nós os fracos, ele veio para nós os pobres, os desamparados. Ele é o sumo sacerdote. E por quê? Como é que ele pode se compadecer por nós? Porque ele entende, porque ele passou. Vamos continuar aqui o verso 15. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A diferença é sem pecado. Mas ele passou por tudo aquilo que eu passo, aquilo que você passa. Ele sofreu, ele viveu tudo isso que a gente vive. Imagina você ir até um médico e chegar no médico e falar: doutor, eu estou com determinada enfermidade. Aí o doutor fala: o quê? Que enfermidade é essa? Nunca ouvi falar. Ele pode até pesquisar e medicar você e você ser curado, mas se você chega no médico e fala: doutor, eu estou com essa doença aqui, ninguém quase conhece. Qual doença? O médico pergunta, você fala, ele fala: eu sei, eu já tive essa doença, eu já passei por isso. Ou o meu filho está passando por isso, ele vai sentir no coração aquilo que você está passando. É isso que acontece com o nosso Jesus. Ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, ele cansou, ele se entristeceu, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede. Então ele sabe, por isso que não devemos tentar esconder nada dele, muito pelo contrário.
cada vez mais abrir o coração e contar para Ele: Senhor, eu estou assim, Senhor, estou com problema pessoal, eu estou com problema mental, eu estou com problema físico, eu estou com problema emocional, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na minha família, eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema de finanças. Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor tem a solução. Será que Jesus se sentiu sozinho alguma vez? Sentiu. Ele chamou os 3 mais íntimos dele: fica aqui que eu vou orar. Ele voltou e falou: escuta, nem uma hora vocês puderam ficar comigo em oração. Jesus sentiu ingratidão? Sentiu. Ele curou 10, volta um só, ele pergunta: cadê os outros 9? Xingaram Jesus, cuspiram em Jesus, difamaram Jesus e tudo quanto é jeito. Então não vamos ficar falando assim: não tem ninguém que me compreenda, não tem ninguém que sente o que eu sinto. Tem. Um grande sumo sacerdote. Quantos estão precisando de ajuda? Estou precisando de ajuda. Sabe aquela hora que você olha e você fala: não sei o que fazer. Jesus fala: eu sei. Não sei por onde começar. Jesus fala: eu sei. Não sei se vai dar certo. Jesus fala: vai dar certo, sim. Mas está passando o tempo, não vejo nada acontecer. Calma, ele diz para você: calma. Você não conhece. Hoje você pode estar chorando, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. Quando a gente está com uma enfermidade, que a gente vai para o hospital, parece que o dia não passa. Ali o quartinho, a luz fica acesa o tempo todo. O UTI então é pior, aquela movimentação. Chega a determinado momento, você não sabe se é dia, se é noite. Aí você pensa: eu tenho que dormir, eu preciso dormir. Aí demora, aí quando você consegue dormir, vem um bendito, abençoado enfermeira. Hora do remédio. Ele está ali com você. Louvamos a Deus pelos médicos, enfermeiros, mas é Ele que está sentado à destra do Pai, sentindo aquilo que você está passando. Ele passou por tudo isso, mas a bênção é que ele nunca pecou. A nossa experiência, se a gente for firmar nas nossas experiências, a gente fica apavorado. Mas se for querer trazer um tipo de acusação, de culpa sobre Jesus, não se encontra, porque ele nunca cometeu nenhum erro. Ele nunca pecou. E é ele, o grande sumo sacerdote que nós temos. Vamos mudar a nossa maneira de falar. Aquele momento mais difícil, vamos falar: eu tenho um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote. Aleluia! Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Você pode e deve se achegar a Jesus. Sabe aquela ideia, religiosa, falsa religiosidade? Não, mas o meu problema é pequeno, tem gente que tem problema maior, eu não vou incomodar o meu Deus. Isso é mentira, isso é que o diabo quer que você acredite. Qualquer que seja o teu problema, pode ser um câncer terminal, pode ser uma simples dor de cabeça, vamos até Jesus. Você já teve a experiência de perder alguma coisa, por mais insignificante que fosse aquela coisa, e você falar assim: Deus, Jesus, para o Senhor é tão fácil, o Senhor sabe onde está tudo, me ajude a achar. Alguém já passou por essa experiência? E aí acha, muitas vezes, desculpa o termo, muitas vezes é burrice nossa, faz de tudo, procura em todo lugar, depois que já não sabe mais, daí, vou pedir para Deus. Vamos pedir para Deus já de início, não é? Já sentiu a dorzinha ali? Vamos pedir para Deus.
vamos colocar diante de Deus, vamos fazê-lo presente no nosso caminhar. Jesus é o nosso amigo, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele nos fortalece. Não esconda de Jesus a sua dor, não esconda, abra o coração totalmente, conta tudo para Ele. Então o que esse texto nos ensina? Nos ensina o que temos. A segunda coisa também nos ensina o que nós devemos fazer. O final do verso 14 diz assim: conservemos firmes a nossa confissão. O que nós temos que fazer? Conservar com firmeza a nossa confissão. O que é confissão? É quando a gente proclama abertamente a nossa fé. Não é momento de duvidar, é momento de eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Alguém pode chegar e falar: mas sua vida está arruinada, o que está acontecendo? A gente continua crendo em Jesus, falando, proclamando, eu continuo crendo em Jesus. Pode estar com pedra na cova, eu continuo crendo em Jesus. Nós não podemos, porque nesse momento de fragilidade, o diabo quer jogar dúvida na nossa cabeça. Será que é assim mesmo? O diabo, ele faz de tudo para fazer com que a gente tire os olhos de Jesus e olhe somente para a circunstância, para o problema. E aí a gente fica falando o problema: minha vida não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Tem jeito sim! Não é tempo da gente parar de confessar, falar confiantemente: eu creio, eu creio, eu creio. E se alguém falar assim: não está acontecendo nada, você olha e fala: espera um pouquinho, Deus tem tempo certo dele aqui. Eu creio. Você crê, amado? Ouvindo o Sidney dar o testemunho, eu creio que Deus está acima do médico que falou que era pulmão. Acima de tudo, eu creio que chegou o momento certo dele ser atendido, porque nós temos um Deus, nós temos um Jesus, e nesses momentos a gente faz o quê? A gente não fala: a vida é assim mesmo. A gente fala: eu creio em Deus. Você crê em Deus? Aí onde você está, fale: eu creio em Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é conservar firme a fé. Porque tem aqueles amigos, não sei se você tem aqueles amigos que chegam nesse momento, dá um tapinha assim nas costas, fala: eu sei, fulano de tal passou por isso também, está lá, morto. Eu sei, fulano de tal também passou por isso, separou. Eu sei, fulano de tal passou por isso, e aí vem todo, sabe aquele... Antigamente a gente falava amigo da onça, o trairão. E se a gente para ouvir essas coisas, a tendência da nossa fé é diminuir. Mas é nesse momento que nós precisamos praticar, exercitar a fé. Com aquilo que nós passamos, essa semana em família. No outro dia, até a nossa filha chegou para mim, para Miriam, e falou: escuta, vocês estão vivendo, parece que não aconteceu nada. Porque nós cremos um Deus. Nós não vamos ficar atormentados, nós não vamos ficar batendo a cabeça na parede, nós vamos viver, porque Ele é o autor da vida. E nós entregamos na mão dEle. E se entregamos, não podemos fazer como aquele crente religioso falso. Jesus, aqui está meu problemão, meu fardo, eu vou depositar ao pé da cruz, Senhor, cuida, tá bom? Acaba de orar, cata de volta. E aí, como é que está? A mesma coisa, mudou nada. Está até mais pesado. Não, vamos abrir a boca para falar: Jesus está no controle de tudo. Essa frase eu gosto, não é? Vários irmãos que postam ali, vivendo situações, problemas, tal, no grupo ali, no WhatsApp, eu sempre coloco: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Mas quando? Quando Ele quiser. Já já a gente vai falar sobre isso. Então, aproximar-se da onde?
Olha, veja lá, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto aonde? Ao trono da graça. Jesus, ele está entronizado. Ele é o grande sumo sacerdote que está entronizado. Ele governa tudo. Queridos, o mundo não está a seu bel prazer. Há um que está controlando tudo. Por isso, tomemos cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque nós podemos falar contra aquele que está regendo a história. Não são as pessoas, não são os intelectuais, não são os políticos. Quem rege a história do princípio ao fim é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Se a gente crê nisso, se a gente crê na soberania de Deus, a gente vive uma vida de paz, a gente vive uma vida de tranquilidade. Então eu tenho que me aproximar confiantemente. O que essa palavra confiança traz no seu âmago? Aqui é uma expressão que tem dois pontos a ser analisados. Primeiro, eu tenho liberdade, e segundo, eu tenho ousadia. Sabe aquela criança que está em desespero, vê o pai ou vê a mãe, sai correndo e pede o colo? É assim que nós devemos fazer. Nós devemos correr até Jesus nos momentos mais difíceis e nos aquietar. E o contexto aqui, lendo todo esse capítulo 4, nós vamos ver que o convite é de entrarmos no descanso de Deus. Deus tem um descanso para mim e para você. Nós não encontramos esse descanso no mundo. Você pode tirar férias, ir para o lugar mais, entre aspas, bonito do mundo, você volta cansado, mas o descanso que Deus proporciona é inigualável. Você pode estar no meio da batalha, da agitação, e você tem o consolo de Deus na sua vida. Você experimenta o descanso, confiança, essa liberdade. Imagina lá o Palácio Real, o rei sentado no seu trono, ninguém pode entrar, né? Vários textos lá do Antigo Testamento a gente vê, né? Tinha que ser informado, e se entrasse, perdia a cabeça. Mas o filhinho do rei entra e sai a qualquer hora. O filhinho do rei sobe no colo do rei, sobe no trono e brinca, e o rei se alegra. Assim nós, amados, em Cristo Jesus nós temos esta confiança, essa ousadia de entrar no Santo dos Santos, estar na presença do Deus vivo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Não preciso bater na porta e pedir licença para entrar. Eu lembro quando os meus pais eram vivos ainda, a gente ia uma vez, depois minha mãe ficou doente, 2 vezes por ano visitá-los no interior de São Paulo. A gente entrava, era a casa dos meus pais, mas era a minha casa. Eu não chegava e falava: mãe, posso abrir a geladeira? A gente se sente em casa. É assim que Deus quer que a gente sinta. Ele é Pai, Ele é Deus. Jesus é nosso irmão mais velho, e nós temos liberdade de entrar na presença dEle, sem precisar marcar audiência. Qualquer momento, em qualquer situação. Papai, estou precisando de ajuda. Papai, o Senhor está vendo o meu coração, os meus pensamentos. O Senhor está vendo a minha emoção, como estou abalado. Papai, eu preciso de socorro. Então eu vou e me aproximo dEle. Queridos, Deus, Ele já abriu o caminho. Jesus é o caminho. Quando Jesus foi crucificado, o véu que separava do lugar do Santo dos Santos, de cima a baixo, o que significa isso? Deus rasgou o véu da separação. Eu posso entrar agora, porque o sangue do Cordeiro, Jesus, já foi apresentado de uma vez por todas. Por favor,
Não fique com vergonha. Não fique com medo de entrar, de se achegar até Deus. O que o texto me ensina, o que temos, um grande sumo sacerdote. O que o texto me ensina o que eu devo fazer, conservar firmemente a confissão. Em terceiro e último lugar, o que recebemos? Final do verso 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Duas palavras maravilhosas: misericórdia e graça. A misericórdia Deus não dá o que nós merecemos, castigo, porque Ele tem misericórdia de nós. Pode dizer amém? E graça, o que é? Graça é aquilo que Deus dá e que nós não merecemos. Deu para entender? Misericórdia é aquilo que Deus não dá e que eu mereço, castigo. E graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. E aqui o texto deixa claro, porque eu tenho um grande sumo sacerdote que conhece, que sabe aquilo que eu passo, e ele me convida a se achegar a ele, e ele está prontamente disponível, disposto para me dar misericórdia e graça. Aleluia. Aqui não está dizendo que ele está pronto para te condenar, para te castigar, para te lançar lá no inferno, para te acusar. Aqui está dizendo que Ele está pronto para te dar misericórdia e graça. Estamos precisando disso, amados. Não é aquilo que conseguimos nesse mundo que vai melhorar a nossa vida. É aquilo que conseguimos quando entramos no trono do Pai, no trono do sumo sacerdote Jesus, e Ele derrama sobre nós misericórdia e graça. Acabamos de cantar: Senhor, eu preciso. Ai de nós se chegarmos um dia e falar: não preciso mais de nada de Deus. E Deus, porque Ele quer nos atrair cada vez mais, Ele nos atrai com laços de amor, Ele permite que passemos pelo vale da sombra da morte. Mas não precisamos temer, porque nós temos o bom pastor, o supremo pastor, o grande sumo sacerdote que sempre nos acolhe, derramando sobre nós da misericórdia dele. Misericórdia é quando Deus olha para mim, para a minha condição, para a tua condição, para o meu coração, para o teu coração, e Ele vê a fraqueza, a dor, o desespero, e Ele sente no coração dele, e isso faz com que Ele venha e faça um milagre acontecer nas nossas vidas, derramando a graça dele, o favor imerecido. O que nós recebemos? Misericórdia, graça e socorro. Quando? Olha o finalzinho do verso 16. Misericórdia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. O que significa isso? No momento certo. Nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Ocasião oportuna significa tempo certo. Ele não adianta, ele não atrasa. O socorro de Deus vem sempre no momento exato que mais precisamos. Quando o Sidney estava dando testemunho aqui, a gente acompanha outras pessoas, que precisam de internamento, e a gente vê a dificuldade que é conseguir uma vaga. Você vai aqui no Angelina Caron, eles procuram vaga em todos os lugares. Não tem, não é? Teve recentemente uma pessoa ficou lá no UPA, em 4 Barras, esperando por uma vaga. Quase morreu nossa irmã Adelaide.
do mesmo dia, domingo, simplesmente, né? Temos uma vaca. Ali, ó, no momento exato, no momento oportuno, Deus faz acontecer. Imagina você um incêndio, né? O incêndio ainda não aconteceu, o bombeiro chega lá. Ele olha e fala, não tem incêndio, vai embora. Ou então o incêndio aconteceu, pegou fogo, acabou tudo, a hora que acabou tudo, chega o bombeiro. O bombeiro chega naquele exato momento que precisa apagar o fogo. Momento oportuno. Assim é Deus. Deus não está ouvindo minha oração, Deus está demorando muito, Ele sabe o tempo certo. Ele sabe tudo, a ocasião oportuna, Deus está no controle de tudo. O tempo que muitas vezes vai contra a nossa vida, o tempo para Deus, Ele controla. Nós não controlamos. O ponteirinho não para, mas Deus não está preso no nosso tempo. E Ele age no tempo oportuno. Amém, irmãos? Talvez seja hoje o momento oportuno de Deus na sua vida, o socorro de Deus na sua vida. Talvez você chegou aqui de manhã com uma dor no peito, não do infarto, mas dos problemas que você tem vivido, das lutas que você tem vivido, sofrimento, ansiedade, os medos. E no dia de hoje, nessa manhã, Deus nos trouxe aqui para falar isso para a gente. Eu preciso de ajuda, Senhor. E nesse texto, então, nós aprendemos o que nós temos. Nós temos Jesus. Nós temos um grande sumo sacerdote, compassivo, que entende tudo, porque passou por tudo. O que nós devemos fazer? Nós devemos conservar nossa confissão. Nesse tempo, amados, muitos vão parar de crer em Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra, é a Bíblia. Jesus falou, por acaso encontrarei fé na terra? Porque vai ser um artigo em extinção, mas nós precisamos, sabe, tem coisa que a gente precisa falar para a gente mesmo ouvir. Eu creio. Quantas vezes eu sou bombardeado ao ler a Bíblia por pensamentos satânicos que vêm tentando colocar dúvida, e o que a gente faz nesse momento? Não dá trela, não recebe o pensamento, a gente abre a boca e confessa, eu creio em Jesus. Ontem, ministrando ali no Casa de Idosos, eu fiz um apelo no final. Foi maravilhoso ver a resposta de todos ali. Grande parte sem entendimento mais da vida, do que está acontecendo. Mas as bocas reproduzindo que creem, que querem Jesus, que querem nascer de novo. A nossa boca tem que ser usada pelo Espírito Santo, não pela nossa carne, não por espíritos malignos e nem por disque de pessoas. A gente assiste lá a reportagem, daqui a pouco a gente está reproduzindo aquele mal que a reportagem disse. Vamos afirmar com ousadia, com clareza, eu creio em Jesus. O mundo pode falar o que quiser. E o que devemos fazer? Conservar a nossa confissão, aproximar confiantemente. Recebemos daí misericórdia, graça, no momento certo. Vamos pensar um pouquinho. Como que você tem vivido os seus dias? Quais são as suas dores? As tuas lutas? Pode ser enfermidade. Não adianta a gente falar, não, eu já estou acostumado com a enfermidade. A gente não foi feito para ter enfermidade. A gente se abate.
a gente desanima, a gente se entristece quando a gente está doente, mas a gente confessa e a alegria enche o nosso coração, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Questão financeira, abala. Mas aí a gente lê lá no Antigo Testamento, ainda que eu chegue na despensa de casa, abra, não tem nenhuma latinha de sardinha para mistura no almoço, vou louvar o Senhor, vou louvar o Senhor. E a gente começa a falar de Deus, e esse grande sumo sacerdote, ele é perfeito, ele entende, ele nos chama e ele nos socorre. Por favor, em nome de Jesus, não fique longe de Jesus. Não fique longe de Jesus. Muitos nesses momentos se afastam de Jesus. Ao invés de ficar longe, vamos correr para os braços de Jesus. Vamos correr para o trono da graça, hoje mesmo. Quando os espias lá no Antigo Testamento que foram enviados para ver a terra prometida, viram aqueles homens, eles chegaram à conclusão, perto daqueles gigantes, eles eram do tamanho do gafanhoto. Não vamos fazer essa comparação, vamos olhar para aqueles gigantes e vamos olhar para o nosso Deus. Nem o tamanho do gafanhoto eles são perto do nosso Deus. Precisamos mudar o foco. Você precisa de socorro hoje? Tá bom assim, né? Muitas vezes a gente é meio simplório, né? Desculpa o termo, né? Tá bom assim, tá passando um perrengue, aquela luta e etc, e fala que tá bom assim. Está precisando de socorro? Jesus está de braços abertos te chamando. Vem. Venha, entregue-se a Ele, agora. Nós, muitas vezes, aqueles que já são crentes, acham que é assim mesmo, e a gente vai se acostumando com um monte de coisa, e a gente perde de desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. A tua vida ainda não chegou ao fim, e Deus tem grandes coisas para fazer. Daqueles que murmuraram no exército, daquela geração todinha, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E Caleb, quando entra naquela terra, ele vai até o rei Davi, e o que ele fala? Ele vai até a divisão da terra, e ele fala o quê? Eu quero aquela terra lá. Mais de 80 anos eu quero aquela terra lá. Ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé. Ele viveu no problema por causa da incredulidade de todo o povo, mas ele foi e conquistou aquilo que Deus havia prometido. Deus tem prometido coisas para você. Mas já passou 10 anos, não importa. Se Deus prometeu, vai ser cumprido, não sei quando, no momento oportuno. Vai acontecer. Se você precisa de ajuda de Deus e você quer se lançar nos braços de Jesus, e você entendeu esta mensagem, e você quer falar para Jesus: Jesus, tu és o meu grande sumo sacerdote, eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus.